Ok? Nessa câmera mesmo aqui? Essa aqui. A minha qual? A sua é essa aqui, tá? Tá. Essa aqui é plano aberto dos três. Fala, gente feliz! Eu sou Rocínio Macedo, estou aqui junto com o senador Marcos Duval no podcast Valendo, entrevistando os candidatos ao governo do Estado do Espírito Santo, e hoje a gente vai bater um papo com Aridelmo Teixeira, ao lado do senador Marcos Duval. Tudo bem, senador? Melhor agora. Espero que todo mundo tenha tido um bom final de semana e vamos bater um papo bem legal aí com o candidato. As entrevistas estão dando repercussões, né? Até agora... Bastante. Os dois e a candidatos... gente teve essa iniciativa exatamente para isso, por conta da falta de informação da sociedade capixaba, independente da sua posição social, as pessoas não tinham conhecimento com mais tempo de conhecer o candidato. Né? O tempo de TV é muito rápido para alguns, um pouco a mais para outros, e a imprensa sempre só passando posições ruins. Então aqui é um bate-papo, como se a gente tivesse sentado num bar e batendo papo, e ele... Então a gente vai conversar hoje com o professor Aridelmo Teixeira, professor empresário. Tudo bem, Aridelmo? Tudo bem, ótimo. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Do novo aí ao governo do Estado do Espírito Santo. E eu já queria começar essa entrevista dizendo que você tem um eleitor do meu grupo de amigos de Pelada. Tem um amigo que é seu eleitor, chama Izemar, já é seu eleitor. Mas não é porque você é professor, porque você é um empresário bem-sucedido ou porque você tem propostas boas, não. Você sabe por que ele é seu eleitor? Não. Porque você parece com o Benito de Paula. aí ele é apaixonado por Benito de Paula. Ele disse, eu vou votar em Aridelmo só porque ele parece com o Benito de Paula. É isso aí. E eu gosto muito do Benito de Paula também. Não, já se vê, olhando para você, se vê que você gosta de Benito de Paula. Gosto mas imagina se fosse um perfil ao contrário, um péssimo político. Aí ele ia votar no péssimo político só porque parece. Mas para você ver, né? Mas ele sabe da história do Aridelmo, mas ele disse, eu só vou votar. Ele pegou a história e falou, esse cara vale a pena. Já que parece com o Benito de Paula, é um plus na análise dele. O chute pro gol. Hoje foi um empurrãozinho final. Aridelmo, é só para a gente dar uma descontraída, mas é verdade, não é história. Depois eu lhe apresento o Izemar. Vai ser bom, vai ser Inclusive, bom. eu fiz um meme com ele, porque ele vota para presidente, ele vota do presidente Bolsonaro, né? E é bolsonarista, daqueles bolsonaristas doentes mesmo. E ele é tricolor, é fluminense. E a gente estava assistindo um jogo do Fluminense juntos e o Cano fez um gol. Aí ele fez o L, que o Cano faz o L quando faz o gol, né? Na hora que ele fez o L, eu fiz a foto dele. Pá! Aí eu fiz um meme. Izemar é Lula. Rapaz, ele fica com veneno. Ele pode ser morto. Até da confusão. Eu não publico na minha rede, não. A gente bota só no grupo de amigos. Teve um que foi esfaqueado. Isso é porque é um grupo de amigos, imagina. Né? Ou você é esfaqueado ou você é morto. E ele joga. Aridelmo, você é candidato do Novo ao governo do Estado. Você foi candidato a prefeito de Vitória também, né? E logo depois você se tornou secretário do atual prefeito, que é uma área que você entende, uma área de finanças, um negócio que você entende muito. E aí, você se elegendo governador do Estado, essa área vai ser prioridade no seu governo? A área de finanças, ela é prioridade no sentido de ser o meio de atingir um fim. Ela não pode ser um fim em si mesmo, que é o que se promove hoje. Então, nós reajustamos a Prefeitura de Vitória, né? Pegamos o orçamento de 2021, nós tínhamos, que tinha sido feito pela gestão anterior, dos 2.100 de receita, só tinha previsão de investimento com recurso próprio 6.610.000. Não dá 100 metros de asfalto. Você no corredor, você me falou isso. Não dá 100 metros de asfalto. Terminamos o ano, investimos 105 milhões e sobrou no caixa 517 milhões. Com isso, nós aumentamos a merenda dos alunos, criamos uma merenda nova, ampliamos a carga horária dos alunos, pegamos 6 UBS e transformamos em PA. A Vitória só tinha 2 PAs, passamos a atender em mais 6 UBS, as mesmas coisas que se faz no PA. Prorrogamos o horário de atendimento de 19 para as 22 em todas as UBS. Né? Deixa eu interromper, de 6 milhões, vocês passaram para 300 milhões. Nós conseguimos investir no primeiro ano de governo 105. Só o investimento na educação é a soma dos últimos 6 anos. Nossa. Que nós temos em um ano só. Nós pegamos as 102 escolas, reformamos 50,
Demos um tablet para cada aluno com internet, já trabalhando no que? Na exclusão digital, acabando com a exclusão digital. Então, demos um tablet com internet para cada aluno do 5º ao 9º ano para levar para casa. Você tem 3 na família, 3 filhos, 3 tablets. Quer dizer, você acaba com a exclusão digital, resolve a merenda, porque crianças chegam com fome na escola, então nós criamos uma merenda na chegada, na parte da manhã, na parte da tarde. Ou seja, o ajuste fiscal que nós fizemos na Receita é o meio de se fazer esses benefícios. Com o quê? Cortando mordomia. Como é que conseguia salvar tanto dinheiro? Por exemplo, eu como secretário de Fazenda tinha direito a 2 motoristas com 2 carros. Ó. Eu fiquei sem nenhum, criamos uma central de carro, botamos os carros lá, quem precisa liga, pega, resolvemos, devolvemos quase 60% dos carros locados para a prefeitura. Acabamos com as horas extras necessárias. Acabamos com um monte de comissão que tinha remuneração adicional, que são comissões fakes. Me ajuda que eu te ajudo, né? E cria as comissões para fazer trabalho no horário de trabalho e tem recebimento adicional. Então fomos cortando todas essas regalias, esses propósitos que são para favorecer as corporações e não a população, né? E hoje, se eu não me engano, nós já botamos esse ano mais de 600 milhões em licitação na rua. Fizemos com 9 meses, lançamos um plano de 1 bi de investimento, né? E provavelmente, no final desse ano, somando os 2 anos de gestão Pasolini, nós teremos investido tranquilamente com recursos próprios mais do que os últimos 10 anos da Prefeitura de Vitória. Então, é uma área que eu domino, realmente, né? Sou um dos melhores do estado nessa área, sem falsa modéstia, mas isso é meio. Tem que estar conectado com o fim, como é o nosso programa. Hoje nós temos 400 mil crianças passando fome de 0 a 15 anos no Espírito Santo. O pressuposto básico para aprender é você estar fisicamente em dia. Uma criança com fome, sentada, a única coisa que ela consegue pensar é a hora do intervalo para ela lanchar. Ok? E não vai conseguir prestar atenção. Quando acaba aquilo ali, já entra a preocupação quando ela vai comer de novo. Então, isso é uma mazela que a gente tem que eliminar. Na Prefeitura de Vitória, criamos primeira legislação para eliminar a extrema pobreza, que é o quê? Completando a renda da família para ficar acima da linha da extrema pobreza. Primeira revolução. Agora, esse rompimento com o governador do estado, isso não daria, se não tivesse rompido, não daria ainda mais, chegaria ainda mais recursos, obras, não seria melhor para o estado, independente da posição política? Porque muitos me perguntam assim, senador, você é em cima do muro, você não se decide. Bom, uma coisa é eu ser eleitor, outra coisa é eu já estar num mandato, executando o trabalho que eu tenho que fazer, que eu faço uma comparação, eu tenho que construir pontes, não paredes. E eu vejo que isso realmente faz bastante diferença, porque o governador não fala com o presidente, mas eu estou ali no meio fazendo a ponte de uma e de outra, para trazer recursos para cá e incentivar que o governo invista no Espírito Santo. Mas isso eu fico meio temeroso, assim, quando um município corta a relação com o governo, se aquele município vai ser perseguido politicamente, ou o município vai perseguir o governador politicamente, ou se deixou de investir mais por conta disso. Eu queria ouvir aí Nossa posição é simples, não tem rompimento com antecedência, foi planejado, não. Só que um dos pilares da gestão Pasolini, pelo qual eu confiei e me dediquei, era o fim da corrupção. Okay? Então não poderia ter nenhuma nuvem de suspeita sobre nenhum processo de compra da prefeitura. Eu até liguei para o Pasolini, porque um senador suplente, não vou dizer o nome, porque ele é suplente, porque o outro faleceu, e ele veio me pedir para fazer contato com o prefeito de Vitória, porque a família toda dele presta serviço de limpeza pública, e estava na Vitória, acho que abria a licitação, acabou com um contrato, iniciar outro e tal, e aí ele perguntou para mim se abriria portas, né? E deu a entender do tipo, se abrir portas, você vai estar com a gente no... E aí eu liguei para Pasolini, falei, Pasolini, se alguém com esse perfil, não lembro o nome da empresa, ele é um suplente, está exercendo a função de senador aqui agora, não faça nada, que senão eu vou denunciar para o Ministério Público. E Pasolini, na hora, falou, não, isso aqui não vai existir, não. Então, nessa linha,
Como a proposta que foi colocada na mesa, então, não tinha toda a proteção que a gente entende como necessário para extirpar a corrupção da vida pública, foi o principal elemento que afastou, né? Então, acordo é importante, recurso é importante, mas a nossa forma de ver na gestão Pasolini, ela tem que ser transparente, tem que ser republicana. Então, se vem o dinheiro tem que ser livre para você comprar de acordo com a norma de licitação, ganhe o melhor, né? Não pode ter nenhum tipo de viés, acordo adicional. Então. Às vezes não nem é ilegal, ok? Mas é imoral. Né? Então, se não fizer as duas questões, a gente não vai embarcar. Né? Pode ser legal fazer. Toma esse dinheirinho aqui e adere àquela ata de lá. Mas moralmente não é. É a tua primeira vez como um administrador público? Sim. Então está no mesmo sentido que o meu. Quando eu cheguei meio que radicalizando com alguns partidos. Né? Porque a gente sai da sociedade e entra num meio que a gente não esteve, né? E aí eu percebi que nos 3 primeiros meses eu estava me definhando, vamos dizer assim. Na hora de subscrever projetos, inclusive de impeachment de ministros e tudo mais, eu não tinha apoio dos outros senadores exatamente por isso. E aí eu voltei atrás, falei, para que eu possa produzir e levar recursos para o Estado, eu preciso estar bem com todos, mas não compactuar, né? E lá, essa tua experiência, você tem... Porque alguns ministros não tinham... A mínima já saíram do governo federal, mas tem alguns que não tinham a mínima habilidade de transitar. Né, Nós assumimos diversas pautas. Uma delas era mudar a cultura de trato com recurso público. Hoje nós estabelecemos uma meta, 50% dos cargos comissionados não são necessários para a máquina girar. Vamos economizar esse dinheiro e vamos botar em serviço para a comunidade? Foi a decisão política do Pasolini, né, junto com a equipe técnica lá. Então, o que nós fizemos? Chamamos vereador por vereador e mostramos para ele, olha, o vereador passado tinha X cargos comissionados. Ganhou eleição? Não. Ciclano tinha. A população hoje ela quer serviço. Isso aí, então pega, que está vendo aqui onde você teve voto, vá lá, discute com a sua comunidade, pega 3 prioridades, aquilo que eles estão há anos esperando, bote na mesa, vamos trabalhar juntos para servir a população. Foi o que nós fizemos. Tivemos dos 15 parlamentares, independente do partido, 13 ficaram na base. Então o quê? Mas negociando o interesse da coletividade. E todos eles perceberam que ganha-se muito mais entregando para a população do que às vezes coloca uma pessoa nomeada, essa pessoa nem vota nele. Na realidade, no futuro ela pula para outro cara que ofereceu um carguinho melhor e tal. Então, nós queremos mudar essa página ruim da política capixaba. Por isso que no meu governo nós teremos uma equipe técnica. Eu entrei no governo Pasolini para fazer a transição e ajudá-lo na seleção técnica dos secretários. Então essa era a minha Hoje você está licenciado? Isso. Ou você pediu tem que sair mesmo? Pela lei eleitoral, eu tive que sair, né? Mas a experiência foi para efetivamente quebrar 2 paradigmas, né? Que as pessoas falaram, você é muito bem sucedido na iniciativa privada, montou uma empresa que é uma das melhores do Brasil, tem diversas outras empresas, bem sucedido e tal, mas técnica para iniciativa privada é uma coisa, na área pública é outra. Na literatura não é. Na literatura consagrada, as técnicas de gestão são iguais. Exatamente. As pessoas são movidas por incentivo. Dá o incentivo correto, você vai. Então, resolver 2 problemas, né? Então, vamos quebrar esse estigma? Vou deixar o Eridelmo ir lá. Me coloquei 1 ano e 3 meses à disposição. E o que nós conseguimos fazer em 1 ano e 3 meses dentro da prefeitura é extremamente factível com o que a gente faz na iniciativa privada. Vou dar um exemplo. Um dos problemas que a gente tinha na educação, porque o acúmulo de direitos de faltar que foram sendo colocados, direito de faltar, né? Então, se tem direito de faltar no dia do aniversário, se tem atividade sindical, se a pai ou mãe passam mal, se o filho passa mal, e vai botando direitos. O que aconteceu dentro da sala de aula? Uma ausência em torno de 28% a 42% todos os dias.
Mas são faltas legais. Bom, Imorais, mas legais. legais. Então nós entramos aqui, não vamos discutir. Como é que a iniciativa privada resolve esse problema? Com incentivo. Criamos o 14º salário. Quem quer me vender os direitos? Eu tenho direito de faltar e não quero faltar. Então, me entregue e eu te pago um salário a mais. Gestão. 15º salário, que é o meio, né? Que a gente queria fazer um 15º inteiro, mas não tinha receita suficiente. Fizemos o 14º e meio, né, salário. Que é o quê? Se o aluno aprender mais. O IDEB melhorou? Professor, isso não são medidas da iniciativa privada? Sim. Quando eu falei que íamos fazer lá, porque isso não funciona. Está funcionando. Ok? Na realidade, as pessoas botaram na cabeça que não pode. Quando você vai olhar na lei, não tem nada dizendo que não pode. Virou um ciclo vicioso ali, não pode, não pode, não pode. As corporações querendo. Por exemplo, o pessoal do sindicato foi lá conversar comigo que eu estava tirando direito deles. Falei assim, opa, então me traga a lei lá que vamos mudar, porque o nosso objetivo era dar mais um. Hoje, quem não falta, não recebe nada por isso. Nós estamos dando um direito a mais. Quer me vender? A prefeitura compra, porque ela acha que faz melhor para o aluno, o professor está na sala de aula, você reduz o quê? O estresse dentro da escola, porque a vida do diretor vira um inferno. Oferecendo um produto melhor. Melhor o professor. Não precisa faltar, não falta. Às vezes, você faltava, porque se você não faltar não tiver nenhuma falta ilegal no ano, você ganha o direito de faltar mais 5 no ano seguinte. Ok? Então era uma fábrica de faltar. Então, o que você falou aí é super pertinente, porque as pessoas às vezes não se informam das coisas e acham que não pode fazer isso, mas não existe lei que proíbe delas fazerem. Um exemplo claro disso foi uma vez que eu descobri que não existia lei no Brasil que proibisse as pessoas fazerem a foto dos seus documentos, né, RG, passaporte, carteira de habilitação, sorrindo. Eu lembro disso. E aí eu digo, pô, se não tem lei, por que as pessoas proíbem, né? E aí eu entrei, fui atrás dos meus documentos com a foto sorrindo. Primeiro eu tirei a carteira o RG, renovei, porque o meu RG era da Paraíba ainda, né, eu tinha que renovar. Tirei aqui do Espírito Santo, e aí a menina relutou lá, eu disse, então me dá a lei. Aí não tinha lei, ela fez, eu entreguei, porque entregava foto antigamente, agora já tira a foto lá, né? E depois a minha carteira de habilitação, mesma coisa. Não pode, eu digo, mas então me dá a lei. Aí podia. Depois o passaporte, que foi na Polícia Federal, eu lembro que eu fui com a minha esposa, e na hora que eu fui tirar a foto, aí o policial federal disse, não pode. Eu digo, então me dá a lei aí. Aí ele chamou o delegado, foi uma confusão danada. Só quando o delegado descobriu, que aí disse, por que é que você quer tirar a foto sorrindo? Eu digo, porque se eu tirar a foto sem sorrir, eu vou perder meu emprego. Ele disse, você trabalha em quê? Eu digo, eu sou humorista, eu trabalho... Mediante. Você é aquele Tom de Escuro? Eu digo, sou. Aí ele disse, então tire logo aí, para se livrar. Ele tirou a foto de mim, né? A minha foto, né? E aí, beleza, quando eu fui renovar a carteira de habilitação 5 anos depois, a mulher disse que não podia. Chamou a chefe do Ciretran e tal. E quando a mulher chegou, aquela mulher mal amada, aquelas pessoas que são mal amadas são mal-humoradas, né? Eu digo que quem é mal amado é mal-humorado. E a mulher chegou e disse, não pode e tal. Eu digo, mas como é que eu faço para tirar? Você tem que entrar com um processo administrativo. Eu digo, não, eu vou entrar com um processo na justiça. Administrativo é a senhora que vai julgar. Eu vou entrar na justiça. Disse, então tá bom, pode entrar. Quando eu saí, eu lembro que o cara que entrou no meu lugar da fila disse, a senhora se lascou, isso aí é o Tom de Escuro. Ela disse, tô nem aí. Aí eu peguei e fui direto no meu advogado, entrei com o processo da justiça e no outro dia saiu uma página inteira no Jornal da Tribuna. Humorista impedido de sorrir na foto. E foi uma campanha de 1 ano, né? E a justiça me deu ganho de causa depois de 1 ano. E eu fui lá pro Detran, tirei 100 cópias da autorização judicial e dei a todo mundo que estava na fila do Detran. Todo mundo sorrindo. Para ninguém agora ter esse trabalho que eu tive. Passei 1 ano sem dirigir, sem andar de moto, que é uma coisa que eu gosto. E, cara, eu sei que resultado de tudo isso. Um deputado, há uns 2, 3 anos atrás, resolveu fazer a lei de proibir. Porque isso deu repercussão nacional na época e tal. E o cara fez uma lei para proibir as pessoas de sorrir. Aí eu digo, não dá para entender, porque a segurança pública, se você for perceber, o último recurso que existe para reconhecer um corpo é a arcada dentária, né? E se você não mostra os dentes quando sorri, o Brasil é o único país do mundo que proíbe isso. Você está correto. Essa experiência de 1 ano foi extremamente necessária para demonstrar que são crenças. Teve um lá um projeto bacana, estava vindo de São Paulo, conseguimos uma doação na área de educação. Não, isso não pode. Assim, me traz a lei. Fiz igual você. Cadê a lei? E não pode. Me trouxe a lei e falei assim, que pode sim. Ó. Falei assim, não, mas é porque a gente aplica esse outro lado aqui. Eu falei assim, não, aí é uma opção sua de interpretar a lei. Fizemos, a prefeitura ganhou mais de 60 pessoas ajudando as escolas.
Ok? Então, assim, olhar com outros olhares. Por exemplo, chegamos lá... Aridel, só sem querer interromper, eu acho que é a situação de o poder público, aquela coisa burocrática de alguém dizer assim, é desse jeito. A questão de interpretação. E aí vai passando de um para outro e todo mundo vai acreditando, tendo a crença que é daquele jeito, só que a interpretação daquele cidadão é uma. Né? E aí vem outras pessoas que interpretam a lei de uma outra forma. E o que você fez, você teve um olhar da iniciativa privada para o poder público diferenciado, que eu acho que Exatamente. É o que eu tenho feito no meu mandato. Assim, eu falo muito de transformar o mandato numa empresa. E a gente precisa produzir e entregar. E aí o que nós fizemos? Também não tem aquela questão de ficar mitando em rede social. Eu falei assim, olha, não vamos ficar fazendo mitos na rede social, lacrar na rede social, porque eu vou me desgastar com meus companheiros de trabalho. Então, vamos produzir. O Capixaba precisa de resultado. E aí passamos a fazer exatamente isso, levar a pouca experiência, nem se compara com a tua, mas a pouca experiência na gestão empresarial para a área do meu mandato. Foi uma mudança radical, plano de carreira, meritocracia, enfim, tudo. Deixa eu dar um exemplo para vocês, consolidando o que você está colocando. Chegamos lá na prefeitura. A folha de pagamento, de graça, nos bancos públicos. A folha de pagamento é um ativo da empresa, é um ativo da prefeitura. Então, chamei os bancos e falei assim, pode me pagar aqui que isso vale dinheiro. Ah, não, queremos não, então vou licitar. Porque os bancos públicos podem pagar, comprar sem a licitação. Fizemos um valuation lá, bom valor, né? 26 milhões. Não vou querer não. Fizemos licitação, isso aí vai demorar 4 anos. Fizemos em 3 meses. 3 meses a licitação vendeu. Vendeu, sabe quanto rendeu? 39 milhões, quase 40 milhões de reais. Isso na primeira rodada, e é só por 5 anos. Daqui a 5 anos eu posso vender de novo. Se tivesse vendido a folha desde o ano 2000, quando começou o processo de venda, que era muito mais valioso, nós já poderíamos ter construído 20, 30 escolas só vendendo a folha de pagamento, que é um ativo que não onera o contribuinte. Muito pelo contrário, os servidores da prefeitura tiveram a sua opção de ter um banco a mais. As reduções de tarifas, né, por exemplo, todo mundo pagava pelo cartão de crédito. Dependendo da sua renda, você ficou sem tarifa de cartão de crédito. Teve uma pessoa lá que ela trocou o crédito imobiliário de um banco público desse por Bradesco, economizou R$900 por mês. Ou seja, ganhou quase R$1.000, um salário mínimo por mês. Tá? E para a prefeitura? Olha o que é a visão privada dentro da área pública. A tesouraria, que toda empresa tem, que é aquele dinheiro que sobra no caixa do dia, ela aplica. A prefeitura era tratado como você pega lá, qualquer dia que você tem R$5 que fica na conta, que o banco te remunera 0,0 alguma coisa, ele está tratado desse jeito. Quer dizer, esse ano nós devemos gerar mais de 100 milhões em receita financeira. Quanto que era anterior? 5, 6, 8 milhões ano. Não, eu acho que esse assunto é muito legal. Okay? Ou seja, eu consigo, só com a gestão do dinheiro que está na prefeitura, construir 4 escolas novas por ano. É isso que é a sinastria privada, é isso que o Aridelmo está tentando trazer. Nós temos hoje dentro da política, no Espírito Santo, na minha avaliação, na nossa avaliação, que me trouxe a ser candidato, um ciclo vicioso. Né? Quem está lá sempre só passou por lá, o nosso atual governador. Ele chegou lá em 1994 como vice do PT. Tem 28 anos que ele está no entorno do poder. Só como governador com dono da cadeira são 8 anos. O que isso gerou? 400 mil crianças de 0 a 15 anos passando fome. Só de 0 a 6 anos são 167 mil crianças. Você está condenando o futuro dessa pessoa. Você está limitando as oportunidades dessa pessoa. Pô, não é possível que depois de 8 anos com a caneta na mão, com um orçamento de 23 bi, você não consiga dar fim para 400 mil crianças. É má vontade ou incapacidade política e técnica. E o Fundo Soberano que existe? Deixa eu só concluir em cima da pergunta que você fez. Acho que a Aridelmo não faltou ele responder uma coisa que é interessante. O senador perguntou sobre essa questão do relacionamento, a gente entrou na área financeira e esqueceu uma outra área importante. A gente fez essa pergunta, inclusive, ao governador quando ele esteve aqui. Esse relacionamento, essa falta de relacionamento com o prefeito de Vitória, com o Pasolini, gera
situações agradáveis. Por exemplo, inaugurações de obras super importantes para Vitória, como aquela obra de frente à rodoviária, que é uma obra, né, muito esperada pela população, porque ali era uma coisa feia, horrível e tal. E o governador, né, através do governo do estado, de recursos estaduais, fez aquela obra. E no dia da inauguração, por exemplo, é uma das obras que o prefeito não esteve presente, que inclusive eu estava num outro lugar com o senador, e o prefeito estava nesse outro evento, no mesmo momento que o governador estava inaugurando a obra lá, super importante para a Prefeitura de Vitória. Então, a minha pergunta é complementar a pergunta do senador, para a gente entender o quanto essa falta de relacionamento poderia até melhorar os recursos para a Prefeitura de Vitória e prejudica. Eu fiz essa mesma pergunta para o governador. Até que ponto a capital fica prejudicada por falta de relacionamento político entre o senhor e o prefeito? E aí eu faço essa pergunta para você, já que você tem tanto orgulho do que você fez em pouco tempo na Prefeitura de Vitória. Sim. Nós optamos, ao invés de gastar energia para construir essa ponte numa relação de valores diferentes, valores e princípios diferentes, não daria tempo e a gente tinha que cuidar da cidade. Ok? Então, o ideal é que você tivesse um relacionamento da forma que você colocou. Mas tem preço isso. Então nós estamos iniciando, a gestão Pasolini, que eu fiz parte, tem um propósito que é iniciar um novo ciclo político no Estado. Temos que enterrar essa troca de favores, esse capitalismo de compadrio, né? Essa tese de que você é capitalista, mas para os seus, para os outros você é mercado desde que não tenha concorrência no seu segmento. Então nós temos que acabar com isso, de favorecimento dos amigos. Então, tem princípios que são inegociáveis, mas a oposição ali é respeitosa, não tem nenhum embate fora das 4 linhas da Constituição, ou seja, não tem jogo sujo, não tem olho no dedo no olho, ok? É extremamente republicano. Se os valores não são compatíveis, não tem como se aproximar, ok? Agora, jogar contra a cidade em nenhum momento isso foi feito. Vamos pegar a pandemia. Quem foi a cidade que mais vacinou, mais rapidamente vacinou? Vitória. E lá eu estava. Ok? Então, naquilo que é bom para a cidade, o prefeito nunca se refutou a ir participar. Ok? Agora, aquilo que os princípios da gestão, que estão muito claros, é um novo ciclo político que a gente quer iniciar, com novas práticas, abolindo essas práticas antigas do fisiologismo, do clientelismo, né, das cartas marcadas de jogo. Então, essa não é a postura da nossa equipe lá, liderada pelo prefeito Pasolini. Então, nós temos todo o cuidado de não macular, prejudicar a cidade. Agora, traga bons projetos. Nós mandamos. Tem 6 projetos que foram para lá, nenhum deles foram convidados para ser. Vem com projetos que não estão alinhados com o propósito da gestão e pode ser que gere problemas em função dos nossos princípios de como contratar a obra. Então, obras que não estão alinhadas com esse propósito, agora, se quiser ajudar a cidade, tem lá. Desde o primeiro, segundo mês de governo, protocolamos 6 projetos ao governo do Estado e nenhum deles foram chamados para conversar. Ou seja, a gestão tem os seus projetos, tem as suas colocações. Aí, o que não veio nessa linha, aí isso fica à margem. E trabalhamos, e a capital hoje voltou a ser protagonista. Já nesse ano de 2022, Vitória voltou a ser a que mais gerou emprego, foi a que mais gerou investimento, que ela já tinha perdido esse protagonismo há bastante tempo. Em função de quê? Dos ajustes. Então a gente quer fazer realmente uma nova fórmula que a sociedade olhe o político de uma forma legal. Ou seja, quantos motoristas o Pasolini tem à disposição dele de carro? Nenhum, ele dirige o próprio carro. São exemplos que mostram para a população que é possível fazer uma boa política. O Espírito Santo não se desenvolve mais hoje porque essa âncora enferrujada do socialismo que está incrustada lá no Palácio Anchieta, ou, se não quiser chamar de socialismo, chamar de capitalismo de compadrio, que a gente volta no fundo soberano, que não é nada mais, nada menos que isso, é dinheiro público, ou seja, você tem 400 mil pessoas, crianças passando fome, e gera um fundo de 1 bi para dar dinheiro para empresário.
Ou seja, se a prioridade do atual governo é cuidar de empresário, a opção do Aridelmo é cuidar do povo. Como é que se cuida do povo? Cuidando lá do pré-natal da mãe até os 18 anos, com garantia plena de que alimentação, saúde e segurança para essa criança, ela vai se transformar num adulto produtivo. E isso vira o jogo da sociedade. O Espírito Santo hoje, dado esse ciclo de 28 anos, hoje o Espírito Santo tem pior taxa de alunos matriculados no Ensino Fundamental 2, com 16 anos, que concluíram o Ensino Fundamental 2. Nós temos a pior taxa do Sudeste. Okay? Só 65% dos jovens estão concluindo até os 16 anos no segundo Fundamental 2. É a pior taxa do Sudeste e abaixo da média nacional. Lógico que a criança está passando fome, ela não vai aprender. Quando você vai para o ensino médio, de 15 a 17, nós temos a menor taxa de matrícula do Sudeste abaixo da média nacional. É óbvio, se a criança passou fome lá atrás, ela não aprendeu, ela já abandonou a escola. Você vai aos alunos de 19 anos, as crianças de 19 anos, jovens, né, 19 anos, que concluíram o ensino fundamental, nós temos a pior taxa do Sudeste. Ou seja, 3 indicadores extremamente importantes para o desenvolvimento são o quê? A margem. Então, mas e tudo tem uma fonte. A criança, quando ela não se desenvolve do 0 a 3 anos, que ela passa fome, o QI dela não se desenvolve, ok? Ela chega à 6ª série com aprendizado de primeiro, segundo, ela vai embora. Assim que ela ganha força física para enfrentar os pais, a escola é tão torturante para ela que ela foge. Aí você vai lá no IASES, quem está lá? Detido, em conflito com a lei, os adolescentes. Quase todos abandonaram a escola antes da 6ª série. Então é um ciclo vicioso, nós temos que trazer, por isso que o Aridelmo está aqui. Ele está propondo uma revolução social para a gente inverter esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso para eliminar essa pobreza estrutural. Só nos últimos 3 anos, 2019, 20 e 21, 240 mil capixabas foram empurrados para a linha da pobreza, ou seja, estavam fora da pobreza, dadas as medidas econômicas e administrativas que a atual gestão tomou, ela é responsável, ela criou 240 mil pessoas, jogou essas pessoas na pobreza. É o quê? Quebrou o micronegócio, o MEI, durante o problema da populismo, de enfrentar o governo nacional, usou a doença para fazer uma oposição cega, né, que não é a nossa, que nós estávamos conversando aqui. Essa é a oposição ruim. É a oposição doentia, se é contra para atrapalhar o plano político do outro grupo e não para a cidade. Essa foi ruim. Fica em casa, economize e envie depois. Isso é uma ignorância enorme. Todos os países, todo mundo que fez isso desmedidamente está pagando caro hoje. E o Espírito Santo foi um dos que mais fez isso. Olha só, Santa Catarina, que é o nosso... Geralmente, quando a gente se compara com o estado, a gente vai em Santa Catarina, porque é do mesmo tamanho, a capital é uma ilha, como nós somos uma ilha. A nossa taxa de pobreza e extrema pobreza é 3 vezes maior do que a de Santa Catarina. Santa Catarina, ela quase não mudou durante a pandemia a taxa de pobreza, e o Espírito Santo, sim. Significa que nós erramos muito na pandemia, na gestão da pandemia. Mas pagando dinheiro para a imprensa fazer propaganda positiva, ou seja, o que é bom na nossa pandemia? Pintar mapa. Cada dia tinha uma metodologia que saía as cores. Pô, Del, como assim? Se fosse só você olhar lá, era por cidade. No dia que uma determinada cidade que não se queria que ficasse verde, ficou verde, mudou para a região metropolitana. Ou seja, mas que regra é essa? Se não, meramente política, não é técnica. Né? E com esse propósito, né, eu falei assim, poxa, mas realmente a opção foi cuidar da vida, a economia a gente vê depois. Então foi uma opção racional. Então nós fomos que menos matamos pessoas no Sudeste na pandemia? Não. Minas morreu 23% a menos do que o Espírito Santo a cada 100 mil habitantes. Então, ou seja, nós matamos mais do que Minas e geramos mais pobre do que Minas. Então, ou seja, nós fizemos uma péssima gestão. O que é isso? Pegou essa âncora socialista, essa corroída já de ferrugem, né, que puxa o país para baixo, automaticamente também, quando aplicado no Espírito Santo, ela está elogiada há bastante tempo, também limita o nosso desenvolvimento. Eu acho que ele respondeu também a pergunta do Fundo Soberano aí que você queria fazer. Sim. Mas aí eu posso completar do Fundo Soberano, porque para investimento isso, nós vamos transformar, já está, é o primeiro dia de governo, nós vamos mandar um projeto para transformar o Fundo Soberano em Fundo Social. Nós vamos pegar todos os ativos, como aquele que eu falei da folha de pagamento que não era usado, o Estado também tem uma folha de pagamento. Então, uma das críticas que um dos candidatos que veio aqui, o Aldifas, fez,
é que o governador mantém 6 bilhões, né, de reais aí guardados como uma poupança, enquanto a população tem mais de 1 bilhão de pessoas de capixabas na linha da pobreza. Aí ele está falando do caixa do governo, né? O Fundo Soberano. Eu sei que é diferente. Eu só queria, então, para você complementar junto com isso também. Aí. Então nós vamos. Qual é o principal entrega da gestão Aridelmo? Ao final de 4 anos, nós não teremos nenhuma criança passando fome. 100% das crianças estarão com alimentação completa. Onde estão essas crianças? Está lá no CadÚnico. Você tem o CPF do pai, sabe o endereço da mãe, onde mora. Então, é simples você querer resolver com tecnologia. Não é com o sistema analógico do nosso Estado que não consegue emitir carteira de identidade. Você estava falando de carteira de identidade aí, né? O Estado hoje está com dificuldade para imprimir carteira de identidade. A tecnologia está tão ultrapassada que não se consegue emitir carteira de identidade. Mas com boa tecnologia, nós acompanhamos esse aluno diariamente, cada um com seu currículozinho sendo construído, qual a deficiência dele alimentar, mapeado a parte que aí vem a outra complemento, que é a atenção básica da família pela saúde. Entrando dinheiro, nós vamos criar com o Fundo Soberano, é o primeiro passo. Acabamos o Fundo Soberano e vamos transferir todo o recurso para um fundo social para a gente ter a principal meta, erradicar a fome das crianças. E tem uma mais importante, gente, é garantir que essas crianças de 0 a 5 anos que estão passando fome hoje, cheguem aos 6 anos conhecendo todas as letras, todos os números. Porque os filhos da elite chegam no primeiro dia de aula do ensino fundamental 2, já escreve o nome inteiro. O filho do pobre não. Nós temos que acabar com essa mazela. Esse é o principal abismo social que a gente produz, lá do 0 a 5 anos. É ali que está a chave da solução, para que daqui a 20 anos você vai ter uma violência menor, então vai sobrar dinheiro da saúde, da segurança para voltar. Se você trata ela bem, ela vai adoecer menos, vai sobrar dinheiro da saúde, mais dinheiro para a educação. Então você entra num ciclo virtuoso. Isso que o Aridelmo está chamando de uma revolução social. Primeira revolução social do Espírito Santo. Pode cobrar, Aridelmo vai fazer. Eu queria, assim, você como eu te chamo você, mas pode me chamar de você também. Não, o Fundo Soberano, que incentiva as empresas, empresários e tal, eu vejo que a sociedade tem os empresários como o mal, né? Daquela época, escravocrata, ainda que explora o trabalhador e tudo mais. Não seria o caso para incentivar exatamente isso, a construção, a formação de novas empresas, para gerar emprego, para gerar renda e ter os pais com bons salários, enfim. E aí vem a parte social, da criança então ter uma família que saiu da linha da miséria e tudo mais. Também não poderia ser usado dessa forma? Você prefere, como já estão passando fome, de imediato é resolver isso? Ou a médio a longo prazo incentivar a construção de empresas? Vamos lá. Um dos meus negócios é investir em startup. Eu não deixo passar um bom negócio que apareça na minha frente. E conheço um monte de investidor que fica o dia inteiro correndo atrás desse. Então, assim, não falta dinheiro para bons projetos de startup. Entendi. Então, se eu sou muito mais ágil em investir numa boa empresa, o que vai sobrar para o governo? Ok? Tem uma seleção adversa que a literatura chama. Papel de governo não é esse. Agora, o que adianta eu dar o dinheiro para os amigos, que é nada mais, nada menos que isso, né? Sim. E levar 300 dias para emitir uma licença para a empresa funcionar? Nós fizemos na Prefeitura de Vitória. Sabe qual era o prazo médio de licença? A empresa precisava fazer uma obra para iniciar as atividades. Sabe qual era o prazo médio da Prefeitura de Vitória? 261 dias. Imagina você pensar um negócio e ficar esperando para sair. Sabe quanto nós estamos fazendo, usando inteligência artificial, todo o processo? 48 horas. Hoje um prédio de 12 andares de Vitória, você faz com 48 horas. Foi tão engraçado que assim que nós lançamos o sistema, teve um empresário aqui que entrou com o processo, aí rapidamente saiu a taxinha, isso demorava, né? Na hora saiu a taxa, ele falou, pagou a taxinha. Para 2 dias ele ligou para lá, falou assim, tem um problema no sistema de vocês aí. Só um minutinho, taxinha não, taxona, né? Porque a Prefeitura de Vitória não é taxinha, né? Eu tenho imóvel da Prefeitura de Vitória, eu sei que não é taxinha. É bom que deixe isso bem claro, né? Tá. Então pagou o taxão, pagou o taxão, 2 dias depois ele ligou para lá, falou, tem um problema no sistema aí. Eu falei, por quê? Não saiu a licença. Eu falei, não, mas o seu prédio
Está dentro da lei, está dentro da norma. Você cumpriu todos os requisitos. Não, mas eu só queria construir daqui a 2 anos. Aí eu falei assim, não, porque eu já sei que demora, então a gente pede antes. Se lá na frente não quiser, abandona. Ou seja, o cara gasta dinheiro. Outro exemplo, um grande supermercado que abriu aqui agora. A última loja que ele abriu, entre pedir a licença e abrir a porta para gerar emprego, que você estava falando, foram 4 anos e meio. Conosco foram 8 meses. É isso que o empresário quer. Ambiente de negócio. O empresário não precisa de dinheiro público. O bom empresário, competitivo, ele precisa de ambiente de negócio. Precisa que não atrapalhe. Né? Não, mas o grande problema quando você falou de Itachi e Itaxona, eu lembrei o seguinte, lá quando eu morei nos Estados Unidos, existe e é super legal isso, pra gente incomoda até. Se você quer uma rapidez para um processo de licença, qualquer outra coisa, você paga mais. Você paga um valor a mais, que aí eles te entregam o resultado taxa com mais de urgência. Ou não, você paga o valor tradicional, mas você... Então, assim, não é corrupção, é legal. Não, eu quero isso logo. Você paga mais, você tem o resultado logo. Aí você fala, poxa, então vai botar o meu processo na frente do outro que pagou normal? Sim, mas se você tiver um prazo, legal, cumprir, quem quiser esperar 10 dias, o preço é esse, um dia é esse, mas em 10 dias o outro sair, tá no jogo, a gente compra assim. Você vai na internet, você quer comprar para chegar no dia, você paga uma taxona desse tamanho. Verdade. Se eu posso esperar o navio chegar daqui a 90 dias, verdade. A taxa é outra. Mas isso é o mercado. Então, ou seja, criar um ambiente de negócio, tem que ter capital humano de qualidade. Ou seja, se deixar 400 mil crianças passando fome, só 65% terminando no ensino médio, você está pegando uma população enorme que poderia estar servindo o desenvolvimento e fica à margem atrás do quê? Das migalhas do Estado, que são os bolsos. Eu queria ser pessoa... Então, esse ambiente que nós estamos fazendo em Vitória. Viu que nós citamos? Gerou mais emprego no primeiro semestre de 2022. Vitória. Investimento, Vitória. Porque quando você faz o ambiente de negócio, ok? Você resolve. Agora você faz o seguinte, faz esse negócio, dá um incentivo para exatar. Mas quando vem uma empresa para cá, você manda para um secretário que cobra propina para abrir a empresa. Isso tem que acabar. Eu denuncio tudo. Então, sim. Coitado do Ministério Público do meu estado. Nesse sentido. Não precisa ter dinheiro para startup vindo do caixa. A história do Fundo Soberano, pessoal. Alguém leu a ideia, achou a ideia boa. Quem já fez isso? São países que já estão no topo, já tem todo o problema de educação resolvido, saúde, segurança. O recurso vem de uma fonte finita, que é o petróleo. Então, não deixa entrar no custeio, porque quando acabar o petróleo, aquele buraco vai surgir. Então, o que você faz? Você tira. Mas sabe qual é a principal característica desses fundos? É proibido investir no país de origem dele, porque se já é para proteger geração futura, se você botar dentro do país, o país foi invadido, esses fundos geralmente vieram desses países que já foram invadidos e trucidados diversas vezes. Então, bota o dinheiro fora. O que nós fizemos aqui? Nós não só investimos no Espírito Santo, como investimos na atividade mais arriscada que é. Eu invisto em startup. Cada 10 você faz uma, dá sucesso. E olhe lá. Ok? Então, é uma área extremamente... Agora, se você achar que o Estado existe para investir em startup, um Estado onde tem 400 mil crianças passando fome, que as pessoas esperam 3 anos, 2, 3 anos para fazer uma consulta especializada de exame, para entrar numa cirurgia são 2, 3 anos. Ou seja, nós estamos numa calamidade social. Falar em investir em startup que vai gerar emprego e renda, pelo amor de Deus, que vai gerar emprego e renda é ambiente de negócio saudável, impostos baixos. Nosso governador foi brigar contra baixa de combustível, está no meu programa, antes mesmo dessa coisa aparecer. O presidente apanhou para caramba. Porque se você reduz a carga tributária, já que você tem sobra de caixa, é o colchão que você precisa. Para quê? Para fazer uma rodada de redução dos tributos, cria um ambiente de negócio favorável sem incentivo. Quem quiser, é igual para todo mundo, aonde principalmente energia. Por que nós estamos sucateando a nossa indústria? Porque o Estado aprendeu que energia é fácil cobrar imposto. Então, taca na conta de luz da empresa, taca na conta de combustível da empresa. Isso é base de toda a cadeia produtiva. O que acontece com o custo final do produto? Lá no topo, porque o cara vai lá, o cara que foi lá encarece, o consumo diminui e aí... Exatamente. Nós temos que entrar no ambiente de negócio que gera emprego e renda. Não é o Estado. Então, quanto menos o Estado atrapalhar,
Esse exemplo de 261 dias de licença para 48 horas, isso é uma injeção de dinheiro na economia sem precedente. E tem uma outra agora, que a gente está fazendo também, que está no meu programa. Aqui, né? Tem outra âncora que está no nosso programa, que é segurança jurídica, que 50% dos imóveis do Espírito Santo não tem escritura, sabia? Sim. Uma grande empresa aqui quis abrir um empreendimento maravilhoso em São Pedro. Ficou 2 anos e meio tentando comprar uma área que tivesse escritura. Não conseguiu fazê-lo. Nós seríamos um modelo para ser exportado do Brasil daquela indústria na área de baixa renda. Ok? Então, não se conseguiu pela insegurança. Está no nosso programa. Nós já desenvolvemos lá na FUCAP uma tecnologia, nós estamos conseguindo fazer escritura em 60 dias, de graça para baixa renda. De graça, hein? A União hoje paga R$ 1.370 por escritura. Nós fazemos de graça. Ok? Já fizemos quase 20 mil escrituras de graça. É possível. Nós vamos trazer... Estamos aplicando em Vitória. Aliás, o Léo de Castro até escreveu uma matéria na Gazeta essa semana, a revolução que nós estamos fazendo na economia silenciosa, que é fazendo o quê? Legalizando os terrenos. Nosso governo hoje já gastou mais dinheiro com marketing num programa de regularização fundiária que ele tem do que entregou a escritura de fato. Porque o modelo deles é analógico. Gasta 3, 4 anos para fazer uma escritura. A gente faz em 60 dias. O que eles gastam, que é o processo para montar o processo, geralmente é 1 ano e meio, 2. Sabe quanto tempo nossa tecnologia gasta? Uma tarde. Okay? Eu estou com uma dúvida, porque assim, realmente a experiência dele Bom, a minha dúvida é o seguinte: está uma polêmica muito grande do piso dos enfermeiros. Então tem um grupo que acha que é justo, eu também acho que é justo, mas outro grupo tem a certeza que isso vai gerar desemprego. Eu também acho que vai gerar. E a sua visão sobre isso, assim, a interferência nessa gestão, o hospital filantrópico está em desespero, já está dispensando. Como é que é a tua visão assim, referente a isso? Olha, para mim, você fixar em lei salário é uma coisa anormal. Ok? Uhum. Vamos fazer um exemplo mais simples? Vamos supor que alguém entra num projeto lá que o piso da empregada doméstica fosse R$4 mil. O que ia acontecer com as empregadas domésticas? Eu ia ter que dispensar. Ok? Uhum. Então, assim, é justo? É. Sim. Agora, só que só alguns vão ficar empregados. Bom, como é que está a saúde hoje? As filantrópicas, que de fato, quem segura a peteca hoje são as filantrópicas, ok? A gente traz bastante recurso. Se ela fechar, meu amigo, é uma calamidade social. É um caos. Ok. Quando você faz uma lei dessa sem dizer de onde vem o dinheiro para essas filantrópicas pagar, você provavelmente vai ter um desemprego nessas regiões. E quem vai pagar a conta? O pobre coitado do assalariado que usa o SUS. Não tem uma consequência aí que tem que ser conversado. Que as enfermeiras merecem? Merece. O lixeiro também merece, o médico merece, o professor merece, o policial merece, ok? Ninguém está trabalhando que é merecido ou não. O sistema aguenta? Essa é a questão. Então, essa tem que ser trabalhada. Interrompeu exatamente por isso. Isso. Então, assim, ela tem que ser trabalhada, porque o caos que vai gerar, alguns que vão ficar empregados vão ganhar o piso. Agora, uma parte que não vai ter como bancar vai perder o piso. E fechando essas vagas, vão fechar atendimentos à população. E quem usa são as pessoas de baixa renda. Esses 400 mil crianças estão passando fome, os pais são os dependentes desse sistema, os avós. Então, ou seja, nós estamos condenando, mais uma vez, esse público em função de um movimento político. Às vezes até populista, ok? Porque não sai do bolso dele. Né? Então, assim, que a enfermeira merece? É óbvio que merece. Ok? Todo trabalhador merece. Claro, tem seu valor. Todas as cadeias. Eu te dou um exemplo. Você pega um carro. Se você tirar o pino lá do ar do pneu, para o carro inteiro. Pode ter custado 5 bilhões o carro. Ele para, ok? É assim, todo mundo é importante nessa engrenagem. Cada um tem, alguns momentos são mais requisitados do que outros. Por exemplo, sempre que eu converso com a polícia militar, eu falo, viu como é que nós somos importantes em 2017? Eu falo assim, vocês estão errados, vocês são importantes todo dia. É verdade. Ok? Aquilo ali só demonstrou o quão importante vocês são.
Ok? Para quem não acreditava da importância. Eu acho que aquilo ali ele foi até assaltado, né? Aquilo ali acho que foi nós somos o único estado do Brasil que fizemos estágio para a pandemia, né? Porque a gente ficou em casa 15 dias por causa da Polícia Militar e a gente na pandemia já estava escaldado. E ali não tinha ninguém querendo sair, né? Porque, olha que diferença. A população se colocou. Ninguém mandou, porque a população sentiu que se saísse fosse tinha um maluco ou outro que ainda saía, né? Mas é liberdade. Porque eu achei que faltou aqui na nossa pandemia, ok? Tinha cidades que você tinha 1, 2 casos. O prefeito poderia ter a autonomia de gerenciar. Você querer pegar um estado desse tamanho e fazer uma norma única para tudo, é óbvio que não dá. Deixa lá o prefeito vai lá e cuida, ok? Dá autonomia para o prefeito. Se precisar de dinheiro, você dá dinheiro. Agora, você querer fazer uma regra única, eu acho temeroso, não. Legal, em termos de gestão, é a forma errada de se fazer. Você é candidato do Novo e eu queria fazer, dentro de uma pergunta, 2 perguntas. Eu não vejo na sua campanha você falando do governador Zema, que para mim é um dos maiores exemplos de governador de administração no Brasil. Inclusive, se ele fosse candidato a presidente, eu já tinha decidido o meu voto para presidente, sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente vê um cara da iniciativa privada que entra no governo e passa a não atrapalhar, porque ele sente na pele o que o empreendedor no Brasil passa para poder, né, conseguir vencer e crescer no seu trabalho, né? Porque eu acho que um país, para crescer, ele precisa que o empreendedor, né, faça, né? Porque sem o empreendedor não tem emprego, não adianta. A grande maioria da sociedade acha que o empreendedor é do mal. Pelo contrário. A gente tem que mudar essa cultura. E quando eu digo empreendedor, eu digo o cara do meio, o cara que está vendendo churrasquinho na esquina, que está vendendo pipoca na frente da escola. Não, que seja até um mega empresário. Mas ele está gerando emprego. Exatamente. Porque mas a sociedade não vê. As pessoas têm que tomar essa iniciativa. Eu faço muita palestra para a empresa, e nas palestras para a empresa eu digo o seguinte, né, eu digo, olha, hoje vai ser o maior índice de desemprego nessa empresa. A maioria de vocês, não é porque a empresa vai demitir vocês, não. Alguns de vocês vão pedir demissão depois da minha palestra. Porque eu digo o seguinte, meu amigo, se você não está feliz aqui, você não pode reclamar do teu patrão. Faz o seguinte, pede demissão e vai fazer o que você quer fazer para ser feliz. O teu patrão não tem culpa da tua infelicidade. Você está aqui porque você precisa do teu emprego. Então faça com excelência, faça da melhor forma possível e pare de reclamar. A culpa não é do teu patrão, a culpa não é do salário mínimo, a culpa é tua, que não estudou, que não se preparou, que não virou empreendedor, que não fez um curso de medicina, enfim. Então... Mas deixa eu dar uma relativizada. Deixa eu só concluir. Eu não vejo você falando muito do governador Zema na tua campanha, né, porque eu acho que é um exemplo, como eu já falei, e uma das coisas que o governador Zema se orgulha é dele não precisar do salário, porque assim como você é um cara bem sucedido na iniciativa privada, ele resolveu doar o salário dele, ele doa o salário dele para entidades, né, filantrópicas e tal, que a gente acabou de citar aqui também. Você faria a mesma coisa eleito governador, você doaria o seu salário para essas instituições e você também atuaria como governador com algumas coisas que o governador Zema aplica em Minas Gerais? Como seria a sua administração em relação a isso? E por que você não fala muito não cita muito o exemplo do governador Zema na sua campanha? Na verdade, o Zema já esteve aqui 2 vezes comigo, só que eu só tenho 24 segundos na TV. Não dá tempo, né? Então aqui você tem tempo para falar o que você quiser. Exatamente. Assim, eu já dizer, a Patrícia, que é a nossa candidata a deputada federal, nós só temos uma candidata. A Patrícia está disputando o governo pelo Partido Novo, o número dela é 3030. Ela esteve com o Zema semana. Se entrar na página dela, lá no Instagram dela, vai achar lá. Patrícia Bortolom, vai estar lá um vídeo do Zema. Eu tenho 2 vídeos com o Zema. Só que nós temos 24 segundos. Ok? Então, o que o Zema... Ele fala exatamente o que você disse. Olha, o Aridelmo é o Zema de Minas Gerais. O Aridelmo é um empresário como eu. Eu estava cansado de ver aquele ciclo vicioso, política roubando dinheiro. Por que o empresário tem essa noção? Porque são os maus empresários que ficam colados em governo pegando benefício fiscal. Mamando. Né? Mamando, que está lá atrás do Fundo Soberano. Ok? É por isso que o empresário fica com a mancha ruim. Porque dentro da empresa todo mundo sabe como é que ela vive. Ok? Então você vê ela escorando. Então, o Zema é o nosso aliado. É isso que nós queremos trazer para o Espírito Santo. É uma nova forma.
Você falou do compromisso? Está registrado em cartório. Eu já anunciei 50 vezes, mas com 24 segundos fica difícil. Está lá. Eu visitei os 78 municípios do estado. Sabe o que eu fui visitar nos 78 municípios? Projetos sociais que cuidam da fome de criança sem dinheiro público. Vou dar um exemplo. Eu sempre dou um exemplo dela. É Preta, lá em Guaçuí. Ela é auxiliar de serviços gerais. Sabe o que ela faz? Passa no final do expediente dela em quitandinhas, pegando a sobra de alimento, leva para casa e cozinha para 180 pessoas, de graça. Porque ela falou que ela passou muita fome quando criança, quando ela vai dormir, que ela sabe que fulano está desempregado, Beltrano não tem renda, está passando fome, ela que não dorme. Então ela prefere gastar o tempo dela cozinhando para as pessoas terem o que comer. Então, quando eu fiz esse propósito, eu assinei um compromisso com eles, assinaram o meu projeto de governo, e nós vamos erradicar a fome no Espírito Santo. E eu sempre falo que eu gosto mais do exemplo do que do discurso. O discurso até convence, mas o que arrasta é o exemplo. Então eu já registrei em cartório, todo mês vou pegar meu salário de governador, divido por 5 e entrego para 5 instituições. Elas vão para o final da fila, no mês que vem desficam mais 5, porque esses são os verdadeiros heróis capixabas. Aquele que levanta todo dia, não pensando só nele, mas pensando nos outros e faz um trabalho. Você pega lá, o Fidel revelou o Richardson. Ele tira dinheiro do bolso dele e mantém lá mais de 300 alunos fazendo esporte. Porque tem o Nemias ali em Bebedouros, faz a mesma coisa. Eu fiz a conta com ele lá, sabe quanto que sai o custo por atleta dele lá? Ele tem mais de 200 atletas. Sabe quanto sai o custo? R$312 por ano. Não. Precisa botar dinheiro em fundo soberano, gente? Olha nossas crianças. Então, Zema é o nosso exemplo, nós vamos fazer com o Espírito Santo o que o Zema está construindo para Minas Gerais. Minas Gerais conseguiu atrair mais investimento nos 4 anos de Zema, um estado quebrado, hein? Pegou estado estraçalhado. Esse para mim é um dos maiores exemplos, né? E ele conseguiu mais de 180 bilhões de investimento. Sabe por quê? Melhorou o ambiente de negócio. Lá tem os quinais, ele pegou, reduziu o número de quinais que exigia licença prévia. Sabe que o nosso Espírito Santo é o segundo estado que menos libera. Só são os que 27 quinais que você não precisa ter a licença do Estado. Liberou automático, mais quase 1.000. Isso é boom no Estado. E só senta para conversar coisa séria. Ok? Não tem favores para trocar em função de abrir um espaço para a empresa. Não tem propina para abrir empresa. Isso oxigenou o ambiente de negócio. E nós vamos fazer no Espírito Santo. Já falei até com o Zema, você desculpa, mas o Espírito Santo vai ficar melhor do que Minas, porque nós temos, porque nós temos mais condições. Nós temos um posicionamento geográfico que é muito mal explorado. Nós temos um povo que tem capacidade de trabalho, tem vocação para o trabalho. Ela é mal explorada, por quê? Porque você não prepara suas crianças. Hoje você pega, qual o maior índice de desempregado? 19 a 29 anos. Por quê? Porque a escola está completamente desconectada com o mundo do trabalho. Aí sim, na escola tem a filosofia de ficar marretando contra o empresário. Eu tenho escutado muito, os empresários têm questionado muito que não tem profissionais técnicos. Exatamente. Por quê? Porque nós, como o governo federal, ao longo da história, investiu mais no nível superior do que no nível básico da educação. O que acontece? O salário do Brasil, a diferença entre quem faz o curso técnico e quem faz o curso superior ainda é muito grande, o que não acontece na Alemanha. A Alemanha, o técnico chega a ganhar mais do que o universitário. Quem vai para o universitário? Quem quer só uma outra linha de forma de estudar. Tem outros que preferem praticar. Então, o nosso nível técnico é muito baixo. Tinha o IFES que fazia um excelente trabalho. O que fizeram com o IFES? Transformaram ele também em faculdade. Aí hoje o IFES já tem curso superior, mestrado, doutorado, ou seja, liberaram para 50% do IFES também cuidar do ensino superior. Isso foi um Deus nos acuda. Então vamos para 2 coisas que a gente não tratou ainda aqui. A gente faz, no meio das conversas a gente falou de saúde, falou de segurança, falou de quase tudo, de finanças principalmente, mas a gente não falou de cultura e turismo, que são 2 coisas para mim muito importantes. Primeiro porque eu sou artista e eu acho que a cultura, ela inclusive ajuda junto com o esporte e a educação a fazer o aluno gostar de estudar. Né? Isso foi o meu caso, por exemplo. Né? Se não fosse a poesia de cordel, que é uma coisa que eu uso no meu trabalho e que me fez gostar de ler, me fez gostar de estudar e
que até hoje eu estudo por conta disso. Então eu acredito, inclusive no Nordeste é matéria obrigatória. Não sei se você sabe que no Nordeste, em alguns estados, é matéria obrigatória. Poesia de cordel é matéria obrigatória na aula de português. Né? Então, é porque incentiva os alunos a gostar de ler, né? Que foi o meu caso. A gente tem um problema cultural no Espírito Santo muito forte, que é em relação ao caso das artes. Né? Que eu acho que seria um ponto de desenvolvimento muito grande, além de ser um atrativo turístico, né? Porque está num lugar privilegiado e está lá uma briga jurídica muito difícil, muito forte. O governador argumentou aqui no papo com a gente. Né? Qual seria a solução que você daria como governador ao caso das artes, por exemplo? E em relação ao turismo do estado inteiro, né, que eu acho que a gente precisaria, primeiramente, fazer um treinamento com as pessoas que atendem os turistas, porque as pessoas que trabalham em hotéis, em restaurantes, infelizmente não têm um treinamento para atender o turista, como se atende no Nordeste, como se atende em Minas Gerais, por exemplo. O mineiro recebe todo mundo com um carinho muito grande. E aqui no Espírito Santo, infelizmente, a gente não tem esse tratamento e afasta o turista também do nosso estado. Vou fazer uma análise, que quando a gente faz análise segmentada, parece que ali tem uma solução. Você deu aí cultura. Opa. Você lá na sua hora, você aprendeu a ler cordel na matéria. Só 50% dos nossos jovens estão terminando no ensino médio alfabetizado. Não é que ele não lê cordel, não lê poesia, não. Ele não lê nada. Ok? Então, automaticamente você está... Isso aqueles que concluíram, que só 65% concluem ensino médio até os 19 anos, como já disse aqui. Desses 65%, só metade deles estão alfabetizados em português. Não é que ele não tem o costume de ler, não. Ele não sabe ler. No máximo que ele sabe é desenhar o nome e ler de forma que não entende o que está lendo. Então, o nosso problema... Por que nós não temos cultura? Porque as pessoas não são capacitadas a usar cultura. Então, juntando cultura com esporte, eu acho que esses dois elementos têm que vir lá da infância, ok? Porque você não aprende no teatro simplesmente porque abriu um teatro à sua frente. Você tem que ser educado nisso. Eu lembro uma grande empresa que uma vez trouxe um teatro caríssimo, uma peça, 30 dias em Vitória. No quarto dia, ela estava obrigando os funcionários a assistir porque estava ficando vazio. Doando uma peça que já tinha anos que estava em cartaz num grande centro. Porque não se desenvolveu a cultura do berço. Se você está dizendo, você é fruto de quê? Porque na sua escola tinha e você tinha habilidades para a área. Por isso que a criança tem que ser exposta. Na minha época, na sua época, nós fazíamos teatro. Sim. Recorrente, ok? Isso acabou. Tinha competições entre escolas, de escola para outra, com peças teatrais, como no esporte também. Então, no nosso programa de governo, a escola ela é ponto de referência no desenvolvimento da cultura e das artes. Então, a criança tem que se expor a pintar com técnica desde jovem, desde criança. Porque aí as habilidades naturais. Tem uns que são bons para jogar bola, tem uns que são bons para pintar, outros são bons para cantar, outros são bons para proclamar poesia. Cada um com sua habilidade. Aí você vai se descobrindo. Por isso que no nosso programa tem trazer a Escola Viva de volta, né, nos modelos que nós implementamos lá em 2015. Essa pergunta sobre a Escola Viva, eu fiz o governador aqui, ele falou que dobrou, quer dizer, dobrou não, ele quintuplicou. Não, de 30 passou para 130. Passou para 130 escolas, só trocou o nome, não é mais Escola Viva, porque ele acha o nome ruim, e o secretário, inclusive, da educação dele estava aqui. Chama o secretário dele para debater comigo, que é mentira. Os principais elementos gerenciais da escola foram destruídos. Primeiro, o professor da escola de tempo integral ganhava mais do que o professor da outra escola. O que eles fizeram? A primeira coisa que fizeram? Reuniões quinzenais com metas. Tiraram as reuniões. Os treinamentos. Tiraram os treinamentos. Simplesmente, por que ela chamava Escola Viva e não uma escola de tempo integral? Tempo integral é um meio de atingir um fim. A escola tem que ser integral. Você tem que ter um projeto de vida diretamente conectado com o dia a dia das pessoas. A escola, as matérias... Eu encontrei lá oh, meu Deus, fugiu a cidade agora. Pancas. Um grupinho de alunos de uniforme. Corri lá para conversar com eles, porque eles estavam numa escola de tempo integral. Porque aquilo é uma chatice. Eles estavam revoltados com a escola. Quando eu estava junto com o Haroldo comandando o projeto,
Nós íamos sempre nas escolas, aquele sorriso das crianças, o olhinho brilhando, ok? Não é só tempo integral. O que eles fizeram? 100 e pouco. Sabe o que eles estão fazendo? As crianças entram, acho que 2 horas da tarde, saem às 8 da noite. Que lugar do mundo adolescente estuda de noite? E falar que é igual, isso é falcatrua, ok? Chama o secretário, vamos mostrar qual era o modelo de escola viva de fato que nós implementamos e o que ele tem hoje. Eu fui radicalmente quando botar jovem, criança para estudar de noite, cara. Isso é um crime. Você foi secretário de Educação Bom, do governo Paulo Eu também Atum? não consigo estudar de noite. Você foi secretário de Educação do governo Paulo Atum ou você Não, trabalhou não, na não. secretaria? É porque eu era presidente de uma instituição que financiou a implementação da escola viva. Tá. Esse era o principal problema que estava no programa de governo dele em 2018, que ele ia acabar com a escola viva. Sim, Porque eu lembro. aí a briga foi, não vamos só ajustar, vamos tirar o nome. Puxa vida, o negócio que está funcionando, está indo bem, só porque foi o outro governo que fez. Essa é mediocridade que nós temos que acabar. Uma pessoa que fala um negócio desse não tem outra palavra, é medíocre, ok? Então diz que fez. Por que ele fala que fosse mais de 100? Porque no meu programa de governo de 2018, tinha lá que nós íamos fazer mais de 100, porque nós já tínhamos feito 36. Nós pegamos em 2015, o Estado do Espírito Santo era o 14º entre os 27 da federação. Entregamos em primeiro lugar. Okay? Muitos colocam, eu escutei isso quando eu estava na minha campanha, no interior, dizendo o seguinte: poxa, eu sou contrário, porque meu filho que me ajuda na roça vai ter que ficar o dia inteiro, não vai poder ajudar e tal. Como eu também ouvi quando no Rio de Janeiro, na favela, esqueci o nome da favela mais, comunidade. Quando teve aquela intervenção, moradores reclamando que o filho ia perder o emprego na venda trabalhando ali como soldado do tráfico. Então, assim, bom, comparação não sei se foi muito feliz. Mas eu escutei muita gente falando isso. Poxa, eu vou perder uma ferramenta de trabalho que o meu filho agora vai ter que ficar na escola o dia inteiro e tal. Escutei muito no interior. Isso não pode ser obrigatório, ok? Eu sou liberal. Liberalzinho, você dá a condição. O pai tem que ter autonomia. Ok? Isso agora, cabe a gente convencer Da importância que é. Porque ele vai perder 3, 4, 5 anos de um salário de menor aprendiz, que é relevante para aquela família. Mas isso vai trazer infinitamente mais para ele no longo prazo, na vida adulta dele inteira, enquanto salário. Porque é a educação que liberta. Verdade. Ok? Então, agora, é possível. Nós fizemos na época, fizemos esse mapeamento. Quantas crianças tinham? Sabe o que eu propus fazer? O estágio dentro da escola. E encontrei um monte de empresa que aceitava pagar o salário para ele se manter dentro da escola, tutoriado por um funcionário. É isso, gente. Tem um problema? Chama o Aridelmo. Tem solução. Ou seja, a mãe está perdendo porque a renda é importante. Opa, vamos achar uma solução e preservar o direito da criança em aprender. Ok? Aí a gente convence a família. Você pode levar o processo dentro do ensino médio, trazer o processo junto com as empresas para que o menor aprendiz ele fique o tempo integral e tenha um processo de acompanhamento com a empresa. Então, assim, é possível fazer as duas coisas. Você como um bom e grande empresário aqui do Estado, o que está te levando a ser governador do Estado? Então, isso aí é esse ciclo vicioso, essa pobreza estrutural que está sendo montada. Se a gente tivesse uma curva descendente, reduzindo pobreza, podia ser um caminho lento, mas um dia você ia chegar. Só que nós estamos na contramão. Só nos últimos 3 anos foram mais de 240 mil. Então, você olha, 240 mil pessoas empurradas para a pobreza. Então, enquanto nós crescemos no número de pobreza, Santa Catarina está parada. Ela está com 2,1 na extrema pobreza. O nosso passa de 6,6. Ok? Então, nós estamos num ciclo errado. Só que quando você fala que o Estado está bem, é porque você não está enxergando esse grupo. Então, eu chamo isso de um processo, tem uma pobreza estrutural. Nessas viagens que eu fiz, o que eu encontrei de avós de 32, 34 anos, aí você vai ver, ela já tem 2, 3, 4, 5, 6 netos com 34 anos. Por quê? Esse sistema é cruel. Então, por que o Aridelmo quer? Porque nós estamos num estado que já tem mais homicídio do que o estado do Rio de Janeiro. Isso é uma calamidade. Estamos gerando mais pobre do que os outros.
Nos últimos 3 anos, pessoal, o Espírito Santo só gerou menos pobre que 2 estados. Rondônia e Pernambuco. Ou seja, esse sistema que diz que está bem, está gerando pobreza. Então, por isso que o Aridelmo quer. Ou seja, um estado que você tem 2 anos esperando exames especializados e cirurgia. Um estado que você tem 400 crianças de 0 a 15 anos passando fome. Um estado que você tem um homicídio contra a mulher aumentando. Desemprego altíssimo de 19 a 29. Ele está com um problema estrutural que não é mudança. O slogan do nosso governador, né? Como é que é? Novas ideias para novos desafios. Ele não conseguiu resolver os desafios que estão aí há anos. São desafios primários. Alimentação, saúde, segurança. Hoje, na nossa segurança pública, não adianta você só sair investindo e comprando viatura. Nós já temos mais gente presa do que tem vaga em presídio. Quantos presídios foram construídos? 0. Se você pegar quantos tem fora do presídio com mandato, você que é da área, mandato de prisão e não consegue cumprir, por quê? Porque não tem vaga. Tá. Ok? Então, assim, dado a isso que o Aridelmo está se colocando. Para fazer isso, não é uma mudança de cosmética, é uma mudança pragmática profunda. Por isso que eu chamo de primeira revolução social do Espírito Santo. O Espírito Santo está bem financeiramente, é uma grande oportunidade de inovar, mas para isso precisa de uma mentalidade nova, uma mentalidade, quem sabe empreender, quem sabe buscar soluções para que isso aconteça. Se você me permitir, eu dar mais uma ideia de uma solução. Quando nós pegamos lá, o professor da Prefeitura de Vitória, ele recebe para até meio-dia e sair 11h30, preferimos que o planejamento ficasse dentro do horário, esticamos o horário até meio-dia, facilita para os pais pegarem a criança na hora de sair e tal. Fomos para um confronto porque estava problema para o professor. O problema é o deslocamento que o professor tinha que fazer, porque ele tem 2 cadeiras, uma na cidade e outra em outra. Então, não é porque ele não queria que a criança... Ele sabia que a criança, para ela, seria benéfica. Mas começou a discutir o problema do lado errado. Eu fui lá no sindicato, sentei e falei, vem cá, o problema não é o deslocamento, por que ele não faz um acordo? Se eu tenho 100 professores em conjunto com Viana, 50 fica lá e 50 vai, ninguém tem que se deslocar, acabou o problema. Sem gastar um centavo, você vai melhorar a vida do professor, porque ele não vai ter que ficar fazendo... Vai ganhar tempo para descansar entre um turno e o outro. Vai ganhar pertencimento na escola onde ele ficar. Só tem benefício. Mas quando você não bota o problema correto na mesa, como eles acharam que para eles iam ferrar, então eles tinham que brigar por uma coisa que não era o objetivo, você não acha solução. Precisa de alguém que olhe o problema, desenhe uma solução para aquele problema, aí você faz o círculo positivo virar. Para isso precisa de um gestor com muita experiência, com muita capacidade de inovar. Tecnologicamente, olha os candidatos, quem mais tem tecnologia? Aridelmo. Quem tem uma experiência bem sucedida em implementar coisas difíceis. Por que difícil? Quando nós montamos a FUCAP, nós fizemos uma pesquisa, ela deu, não faça que não vai dar certo no Espírito Santo. Só que nós somos para a literatura mundial, todo lugar que tem a pujança econômica do Espírito Santo tem uma business school forte. Então era possível fazer desde que fizesse certo. Hoje estamos aí entre as melhores escolas do Brasil, né? Uma coisa que era impossível, segundo o conhecimento de alguns. Voltamos ao Zema. O Zema, quando estava nessa época da eleição, né, faltando 20 dias, ele estava com 3% de intenções de voto. Era impossível. Hoje o Aridelmo está nessa fase. Então é possível e vamos fazer a revolução, abrindo espaço como esse de vocês, que nos dá tempo de conversar, falar sobre o programa de governo de forma sem armaduras, tempo de ida e tempo de volta. Se tivesse mais espaço desse na sociedade, nós teríamos aí uma construção. Mas você saberia que o Zema já esteve aqui comigo 2 vezes, que ele é parceiro nesse projeto. A Patrícia está lá, ele veio aqui especialmente para apoiar a Patrícia. Essa oportunidade foi por isso a minha pergunta. Agora eu queria que a gente já está chegando no final aqui, para ser o mesmo tempo para todos os candidatos. Você consegue botar a minha dessa? Tem água aqui. Né? Tem aqui? Essa bala aqui é água. Essa aqui. Para concluir a minha pergunta, você não respondeu sobre o Cais das Artes e sobre o turismo. Cais das Artes. Assim que eu cheguei na Prefeitura de Vitória, o pessoal do área de cultura foi lá me procurar, queria incentivo fiscal, reduzir tributo. Eu falei assim, gente, me faz uma proposta radical. Vamos pegar o Cais, vamos construir um projeto conjunto, Cais das Artes, Sambão do Povo, todos os equipamentos, teatro. Vamos fazer um grande pool de negócio, vamos fazer um projeto para usar isso de forma economicamente viável. Cultura é viável.
Sim. Aí você junta com o turismo, que eu também te pulei aquela parte lá. Como é que a gente vai desenvolver o estado? Com boa margem cultural. A cultura é a fonte de atração de turismo. Mas não pode ficar esperando que o Estado faça. O que eu, como governador, vamos fazer? Tem problema jurídico? Tem, mas é estupidez. Procura o capital privado, o capital privado soluciona. Leva aquilo para a iniciativa privada. Junta aquilo com outro ativo, que é o Sambão do Povo, por exemplo, com outros ativos, faz um grande pool para desenvolver a nossa cultura, a nossa arte. Né? Com isso, o turismo vem a reboque. Mas você não tem condições de fazer turismo tendo mais homicídio que o Rio de Janeiro. Então são coisas estruturais que precisam ser resolvidas. Senão vai gastar dinheiro com tenda e ir lá em Dubai para vender o Estado. Aí o cara olha assim, nossa senhora, isso aqui morre mais gente que o Rio de Janeiro. Ele já sabe que o Rio de Janeiro é extremamente violento. Você pega a nossa taxa de resolutividade de crime, segundo a DEPOL, é uma das piores do Brasil. Então assim, sem segurança, sem cultura desenvolvida, sem um esporte desenvolvido, o turismo vai ficar só o turismo natural, que também é uma boa oportunidade. Mas aí a gente junta para fortalecer o turismo, está no nosso programa de governo. Nós seremos o primeiro estado carbono zero. Olha só, com a prática cultura forte, uma indústria cultural com equipamentos bem desenvolvidos, com estado seguro, nós teremos que estar entre os 5 cidades, mas nós temos tudo para estar entre os 5 estados mais seguros do Brasil. Então você junta com isso. Esporte, olha aqui com o Espírito Santo. Fui lá em Ponto Belo, um professor lá faz atletismo, gente. As crianças correm descalça e ele ganhou uma medalha no Sul-Americano. Ou seja, é um povo que com pouco faz muito. Ele vai ser um dos que vou premiar com o meu salário de governador. Porque eles tiram leite de pedra lá. Então, cultura, eu vejo que é uma forma, ela tem que ser tratada de forma empresarial. Okay? O que acontece hoje os bem organizados corporativamente sugam todo o dinheiro para a cultura, fica com a meia dúzia. Quando você for lá na Lei Rouanet, a ideia era patrocinar quem? Os pequenininhos, para o início de carreira. Onde vai o dinheiro hoje? Os grandões fazendo mega show. Mas justamente por conta da lei. A Lei Rouanet tem um problema na lei muito grande, porque o artista que está começando, ele não consegue entrar numa empresa de lucro real para tirar o dinheiro da empresa de lucro real. Porque mas o governo pode fazer esse papel. Ele não tem acesso à empresa. Então a lei que instituiu a Lei Rouanet é totalmente equivocada. Mas o governador pode assumir essa função. Okay? Ele pode ser o interlocutor entre empresas e empresários. O governo, não é o governador. O governo tem essas condições, de fazê-lo. Só que o corporativismo... Eu tive na Prefeitura de Vitória a quantidade de pessoas que pegam dinheiro e não prestam conta, ficam inadimplentes. Não tem uma estrutura para ajudá-los a prestar conta. Então, assim, tem muita coisa para fazer nessa área, mas tem que ser feito junto com a iniciativa privada. Por que não funciona até hoje? Fica todo mundo levando o pires para o governador e ele fica dando esmolinha, mantendo todo mundo ali fiel a ele, batendo palma, que ele é o cara que cuida da cultura. O que ele fez de impactante na cultura nos 8 anos dele de governo? Zero, rosca. Né? Então, ou seja... isso que a gente tem que cuidar. A gente ultrapassou já o tempo aí, o papo é muito bom, né? Um minuto. Não, claro, a gente vai deixar um minuto aí para que você olhe aí nas câmeras e peça o voto às pessoas que estão acompanhando a gente aqui no canal do senador Marcos Duval. É importante a sua entrevista, um negócio esclarecedor em muitos assuntos, bacana, parabéns. E aí as nossas câmeras e o microfone é com você. Vamos lá, Capixaba. O Aridelmo está se colocando à disposição para liderar nos próximos 4 anos a primeira revolução social do Espírito Santo, para que possamos efetivamente botar em prática aquele estado que a gente sonha, né, e tem esperança de realizar. Para isso, nós precisamos de acabar com a fome das nossas crianças, nós temos que criar um sistema de saúde que acabe com filas. Nós fizemos isso na Prefeitura de Vitória, vamos licitar no primeiro dia de governo a quantidade de exames necessários para que a iniciativa privada possa nos ajudar a resolver isso. Se você também é a favor de que nós tenhamos mais conectividade da escola com a empregabilidade dos nossos jovens, também está no nosso programa, faz parte da nossa revolução social. E queremos, ao final do nosso governo, de 4 anos, termos a menor carga tributária do Brasil. Para quê? Para atrair empregos de qualidade, para que esses jovens de 19, 29 anos tenham o quê? Oportunidade. Então, se você concorda com essas ideias, eu peço o seu voto, Aridelmo 30. E junto comigo,
né? Nós, no Novo, no Estado do Espírito Santo, só temos uma candidata a deputada federal, que é a Patrícia Bortolom, 3030. Com esse time em Brasília e com novas técnicas aqui adotadas no Espírito Santo, em 4 anos, eu prometo, pode me cobrar, você pode me cobrar, nós teremos um Estado mais desenvolvido, muito mais do que ele é hoje, e com mazelas sociais de extrema pobreza eliminado. Para me ajudar, 30, no dia 2 de outubro, Aridelmo. Muito obrigado, Aridelmo. Senador, Sensacional. bacana o papo Obrigado aqui com o Aridelmo. A gente fica vinda, feliz. E a pela gente, aula. foi uma aula realmente. A gente fica feliz aqui e você que nos assiste, continue com a gente. Muito mais entrevista vai vir aí. Acompanhe, se inscreve no nosso canal, o canal do senador Marcos Duval, e a gente vai estar sempre aqui com o podcast valendo. Valeu, senador. Valeu. Valeu, Aridelmo. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a Um abraço, oportunidade. sucesso. Muito bom. Se quiserem fazer uma rodada, estamos disponíveis.